Olá pessoal, tudo bem? Então a gente vai começar agora a nossa segunda aula à distância, né? Nessa aula a gente vai falar sobre uma outra operação unitária, né? A gente começa a falar sobre trocadores de calor. Aqui eu coloquei a imagem, né, de alguns trocadores para a gente introduzir o assunto. Eu sei que o próprio nome já diz alguma coisa, né? Os trocadores de calor são usados para trocar calor, né? Mas na prática o que isso significa? Na indústria é muito comum, né, a gente precisar fazer aquecimento e resfriamento de fluidos, né? E os trocadores de calor são muito usados para isso. O que o trocador de calor faz? Ele faz com que um fluido quente forneça o seu calor para um fluido frio. Então, você resfria um fluido quente e aquele calor que você retirou do fluido quente é transferido para um fluido frio, tá certo? É uma operação muito utilizada, uma das mais usadas na indústria, né? A gente já falou sobre bombeamento, agitação e mistura, trocadores de calor também é muito utilizado, tudo bem? Então, continuando aqui, na nossa introdução, olha lá, a indústria de processos, né, utilizam em grande medida a transferência de energia na forma de calor. E os trocadores de calor são, né, os equipamentos responsáveis, os principais equipamentos responsáveis por essa operação. Bom, existem inúmeros modelos de trocadores de calor, tá, gente? E quando a gente fala em números, a gente não está exagerando, não, tem uma grande quantidade. Aqui no nosso curso eu separei 3 tipos de trocadores de calor que são muito comuns, muito usados, para a gente conhecer um pouco sobre essa operação, tá certo? Bom, mas a característica comum entre eles é a transferência de calor de uma fase quente para uma fase fria, com as duas fases separadas por uma fronteira sólida, ou seja, essa troca de calor que vai existir entre os dois fluidos, ela vai ser separada por uma fronteira sólida. Essa fronteira sólida, ela impede que os fluidos se misturem, que eles tenham contato direto. Vai haver um contato indireto através dessa fronteira sólida. Essa fronteira sólida pode ser, por exemplo, aqui nas nossas fotos aqui do lado, nós temos trocadores de calor cuja fronteira são tubos, né? Ou seja, essa fronteira sólida vai ser, na verdade, a estrutura de um tubo. E aqui nesse trocador, na parte superior, aqui um trocador a placas, nesse caso, a fronteira sólida vai ser uma placa metálica, né? Que vai separar os dois fluidos e é através dessa placa que vai haver a transferência de calor. Só para a gente relembrar um pouquinho, né, da transferência de calor, lá em fenômenos vocês estudaram os principais mecanismos e vocês viram lá que os principais são condução, né, convecção e a radiação térmica. Em trocadores de calor, na maioria dos casos, né, a gente normalmente não considera a transferência de calor por radiação térmica, tá certo? Existe, né? É um fenômeno que é difícil você separar ele dos demais, mas ele não é tão significante quanto o mecanismo de condução e o de convecção, tá certo? Lembrando, a condução é a transferência de calor através de meio sólido, normalmente, né? Principalmente, tá certo? Então, num trocador de calor, lá naquela fronteira sólida, né? Que são os tubos, as placas, né? Através daquela fronteira sólida, o calor vai ser conduzido através daquele material. Agora, na convecção, nós temos a troca térmica de um fluido entre um fluido, né, e uma superfície. Então, esse desenho, esse esquema simplificado aqui, está mostrando para a gente, nessas setinhas azuis, ó, um fluido circulando próximo a uma superfície e uma troca térmica acontecendo entre eles. Eu posso ter o fluido mais quente que a superfície ou a superfície mais quente que o fluido.
E é isso que vai acontecer, né, no nosso trocador de calor. O fluido vai estar transferindo calor para a superfície e a superfície né, da nossa fronteira sólida vai transferir calor para o fluido que está do outro lado dessa fronteira, tá certo? Mais à frente a gente volta a falar um pouquinho sobre condução e convecção para trabalhar um pouquinho com algumas continhas, né, alguns cálculos que são interessantes. Continuando aqui, a gente começa a falar sobre alguns tipos, né, de trocadores de calor. A gente começa com os trocadores tubulares, que é esse modelo que está aqui na imagem para vocês. Então perceba que o que é um trocador de calor tubular? Ele é constituído basicamente de tubos concêntricos, né? O que é isso? Nós temos basicamente como se você imaginasse um tubo dentro, né, de outro tubo, tá certo? Então, veja só aqui no desenho. Aqui nós temos uma entrada de fluido. Nesse caso, ó, entrada de fluido interno. Esse fluido que entra por aqui, ele vai entrar no tubo interno. Então, esse fluido vai escoar através aqui do nosso trocador, né? E vai sair lá do outro lado, né? Olha lá, saída do fluido interno. Do outro lado, nós temos a entrada do fluido externo. Então, nós temos um fluido entrando aqui, ó, e esse fluido vai escoar entre o tubo externo e o tubo interno. A gente chama isso de espaço anular. Então, você tem um tubo interno e um tubo externo. Um tubo interno e um externo. O espaço que existe entre esses dois, a gente chama de espaço anular. Então, esse fluido vai escoar através do espaço anular e vai sair aqui do outro lado, saindo do fluido externo, tá certo? Então, esse outro fluido sai por aqui. E ao longo desses trajetos, né, esses fluidos vão trocar calor, ou seja, o fluido mais quente vai transferir energia térmica para o fluido mais frio. Perceba que nós temos aqui, ó, um fluido entrando de um lado, né, e o outro entrando do lado oposto. E eles escoam em sentidos contrários, né? Esse fluido vai escoar, né, para cá e esse fluido no sentido contrário. Quando isso acontece, a gente fala que o fluxo é contracorrente. E o fluxo contracorrente, ele é o mais usado, porque ele aumenta a eficiência de troca térmica, tá certo? Se o fluido externo, se ele estivesse entrando aqui embaixo, ó, tá? Se os dois fluidos estivessem escoando, né, vamos dizer assim, juntos, né, no mesmo sentido, nós teríamos um fluxo concorrente, tá certo? Mas esse tipo de escoamento não é tão utilizado, por ser menos eficiente, né, na troca térmica. Bom, algumas características, né? Esse trocador de calor é um dos tipos mais simples que existe. Aqui nós temos algumas coisas que já foram ditas, né? Ele é constituído por dois tubos concêntricos, né? Enfim, a gente já falou sobre isso. O escoamento pode ser concorrente ou contracorrente, mas o escoamento contracorrente ele é normalmente preferido por ter uma eficiência maior. E quando a área de troca térmica necessária é muito grande, não se recomenda a utilização desse tipo de trocador, pois o equipamento teria dimensões elevadas. Então, olha só, área de troca térmica. Essa área de troca térmica, ela está relacionada com a quantidade de calor que você quer transferir. Quanto maior é essa quantidade, maior tem que ser a área de troca térmica, tá certo? Então, se você tem que fazer uma transferência de grande porte, transferir uma grande quantidade de calor, se você utilizar esse tipo de trocador, né, que são os trocadores tubulares, você vai precisar de uma grande área de troca térmica. Então, o equipamento fica muito grande, vai ter dimensões elevadas, né? E isso nem sempre é interessante, tá certo? Ele não é um equipamento muito compacto, tá? Então, seria uma desvantagem desse tipo de trocador de calor. Eu separei aqui para vocês uma animação
Deixa eu só localizar ela aqui rapidinho para a gente entender um pouco melhor como que funciona, né, esse escoamento dos fluidos dentro de um trocador de calor tubular, tá? Eu tirei o som aqui para a gente escutar, né, a explicação. Vou passar um pouquinho para frente, só para a gente ver aqui a parte do escoamento, tá? Depois, quem quiser ver, tem bastante vídeo desse na internet, tá certo? Então, olha lá, nós temos aqui um sisteminha bem legal, um trocador de calor tubular. Ele vai mostrar para a gente uma animação, né, que mostra o escoamento dos fluidos, ó. Olha lá que legal. O fluido entrando aqui, ó, na parte superior, né, no tubo interno, e no lado oposto, né, fluxo contra corrente, um fluido entrando no espaço anular, tá certo? E eles vão entrar em contato, né, através da superfície do tubo, das paredes do tubo interno, e vai haver a troca térmica, né, do fluido mais quente para o fluido mais frio, tá certo? Então, acho que essa animação deixa claro, né, o escoamento dos dois fluidos nesse tipo de trocador de calor. Tá certo, gente? Só para finalizar, nesse tipo de trocador de calor, nós podemos usar dois líquidos, dois gases ou um líquido e um gás, tá certo? O pessoal às vezes pergunta, mas pode usar para que tipo de fluido, né? Então aqui não tem restrição, pode ser líquido, líquido, gás ou dois gases, tá bom? Os materiais de construção dependerão do tipo de fluido que estarão trocando calor, né? Ou seja, a seleção do material depende muito da interação que o líquido vai ter com o material, né? Se o seu líquido for corrosivo para aquele material, por exemplo, naturalmente que você não vai selecionar aquele material na construção desse tipo de trocador, tá certo? Qualquer um dos dois fluidos podem escoar no espaço anular ou no interior do tubo externo. Então, tanto faz, tá? Você pode colocar qualquer líquido no tubo interno ou qualquer líquido, qualquer fluido, tá? Para escoar no tubo interno ou no espaço anular, tanto faz. As velocidades de escoamento são relativamente altas, o que contribui para melhorar o processo de transferência de calor. Então aqui vale destacar esse termo, né? Velocidade de escoamento. Lá em fenômenos, vocês devem ter visto que na transferência de calor por convecção, quando você aumenta a velocidade do fluido, né, você aumenta o coeficiente de convecção e você aumenta a taxa de transferência de calor. E aqui nos trocadores, né, isso também é válido. Quanto maior a velocidade de escoamento, maior é a taxa de transferência de calor, tá? Só que tem um porém. A gente precisa tomar um certo cuidado, porque se você aumenta muito a velocidade de escoamento, você também aumenta muito a perda de carga, né? Lá em bombeamento a gente falou sobre isso. Se eu aumento a velocidade, eu aumento a perda de carga significativamente. Então, em um trocador de calor, a gente tem que achar um meio termo. Eu preciso ter uma boa velocidade, uma boa movimentação do fluido ali dentro, né, uma boa turbulência, mas eu não posso exagerar nessa velocidade, porque senão eu aumento muito a perda de carga e eu posso ter problemas aí no bombeamento desse fluido, né, um excesso de perda de carga, enfim. Eu preciso achar um ponto de equilíbrio.